Mas a última afirmação do Sr. Bastonário, que não costuma ser tão soft como foi hoje, e eu dou-lhes parabéns por isso, portanto, não é que eu concordo consigo, mas normalmente não é assim, portanto, dou-lhes parabéns pela forma mais ou menos soft como hoje tratou os últimos anos do Serviço Nacional de Saúde, porque não é esse o seu hábito, mas hoje acho que teve uma apresentação muito estável, muito serena, e portanto, este é em contraponto àquilo que costuma fazer, e é por aí que eu queria começar. Porque a sua última afirmação trouxe-nos aqui uma coisa. Com todas as dificuldades que nós encontramos nos últimos anos, com a forma como o anterior Ministro da Saúde encontrou o Serviço Nacional de Saúde, as suas dívidas, os seus problemas, o seu desperdício. Com tudo aquilo, com todas essas limitações, como o Sr. Bastonário mesmo agora disse, quando há algum problema numa privada, para onde é que nós vamos? É para o público. Portanto, apesar de tudo, o público continua a dar resposta. Às vezes não como nós queríamos, é verdade. Mas eu acho que é muito difícil por falhas do sistema como é evidente. Mas acho que continuamos, apesar disso, a ter, como disse muito bem há pouco, a taxa de mortalidade infantil das mais baixas do mundo. 2,8%, 2,8 por mil. Penso que é assim o valor, 2,8 por mil, taxa de mortalidade infantil, que se não é a mais baixa do mundo, é das mais baixas do mundo. A média do mundo são 40, na Índia são 30. Portanto, e este é um grande indicador daquilo que, com as dificuldades todas, com os profissionais que temos, a todos os níveis, e se eu dou os parabéns a todos que aqui estão e aos que aqui não estão, porque de facto é muito difícil trabalhar como temos trabalhado nos últimos tempos. Mas também é verdade que o sistema se ajustou, porque aquilo que acontecia antes, quando alguns de nós, desculpem dizer isto, quando os meus pais iam ao centro de saúde, a minha mãe ao centro de saúde, olha, Sr. Doutor, passe-me aí uma bateria de testes. E o Sr. Doutor lá passava a bateria de testes e ficava toda contente, a minha mãe, porque estava tudo bem, e ainda bem que assim está. Mas as coisas não são assim, nem podiam ser assim. Como sabe, a história do desperdício e do retirar algum peso, e isto é verdade, retirar algum peso, exames complementares de diagnóstico, o que é que se passa atualmente? Eu sei que é mais difícil, mas o que é que se passava antes? Era um descontrole total, porque todos os hospitais, todas as entidades passavam tudo e mais um par de botas para fazer nas clínicas privadas. Nas clínicas privadas era assim. Agora já não é assim. Porquê? Porque não era possível. Porque nós iríamos acabar com o Serviço Nacional de Saúde tal como ele estava. Mantê-lo sim, eu sou defensor disso, sou um dos principais defensores disso. Eu não concordo nada que nós andemos a financiar a Cruz Vermelha Portuguesa tal como está a ser feita há muitos anos. Não vem de agora, como sabe. Como sabe? Isto não tem a ver nem com o PS, nem com o PSD, nem com o CDS. Como sabe, isto é geral e, portanto, como é que é possível, num país como este, com o desperdício que existe, continuarmos a fazer isto, Sr. Doutor? E isso eu nunca ouvi da sua parte. Ouço algumas coisas, parece que os gestores públicos da saúde fazem parte, entre aspas, desculpe lá o termo, da cambada, não é assim. São eles os principais defensores, tal como os profissionais de saúde que lá trabalham, são eles os principais defensores daquilo que é um interesse até corporativo. Até corporativo. Portanto, até por isso, já não digo pelo cidadão, mas também não sei. E, portanto, às vezes parece que a ordem dos médios, peço desculpa a dizer isto, se tivesse um bocadinho menos político, menos polido. Às vezes é mais sindicato que ordem. E eu acho que isso também não será o seu caminho. Mas não sou eu que tenho que dizer isto. Portanto, são, com certeza, os seus engenheiros de civil. São, com certeza, os seus colegas, os seus pares é que podem dizer isso. Não sou eu. Mas, portanto, acho que hoje a sua abordagem, quero dizer que foi uma abordagem muito mais serena, não sei se por onde estávamos. É evidente que temos aqui a Antena 1 e também temos o público, etc. Mas acho que foi uma abordagem muito mais serena e penso que o caminho é esse. De facto, defender o Serviço Nacional de Saúde, mas não a todo custo. Porque sabe que o ato médico, eu sei que os médicos sempre assim pensaram há uns anos atrás. O que me interessa é o ato médico. Não, nós vivemos neste país, neste ano, 2015, e não noutro país. E nós temos que viver com aquilo que temos e com aquilo que podemos. E fazer o melhor possível, concordo consigo. Evitar o desperdício, claro. Mas tendo atenção que não vale tudo e não é possível tudo. Eu não posso só olhar, como dizia o Sr. Doutor há pouco, José Manuel Silva, como dizia há pouco, é uma opção do Estado. Claro que é uma opção do Estado, mas não posso só olhar, como sabe e com a responsabilidade que tem, eu não posso só olhar para a saúde. Com a sua capacidade política e com o seu passado e com o seu presente e com o seu futuro, eventualmente, tenho com certeza e sabe que as decisões são tomadas no seu conjunto e eu não posso ser egoísta do meu ponto de vista até corporativo, dizer que eu só tenho que olhar primeiro para a saúde e depois o resto logo. Não. Eu sei que as decisões, quando são tomadas tendo em consideração as condições de todo o
o país, de todos os setores de atividade, nomeadamente na área social. E, portanto, acho que concordo consigo e tenho que o fazer, Serviço Nacional de Saúde, sempre cada vez melhor, mas também utilizando da melhor maneira possível tudo o que temos. E atacando, de facto, tem que ser atacado. Eu há pouco apenas disse, vou já terminar, apenas dei um pequeno exemplo. Eu gostava que o Sr. Doutor também usasse a sua voz e a sua posição para dizer isso. O caso da Cruz Vermelha é um caso, mas há outros assim. Nós não podemos continuar a utilizar os dinheiros públicos para financiar, de facto, o privado. A promiscuidade que existe continua a ser muito grande, mas eu não acho que tenha sido agravada nos últimos anos. Se houve passagem de entidades privadas para o público, de facto, há alguns devemos que deram um descalabro que deram em alguns grupos económicos, em alguns grupos de saúde muito grandes e que não teve a ver com uma parte política. Isso eu acho que não foi por causa dos últimos anos, porque o descalabro já vinha de antes. Não vamos aqui falar nisso agora. Eu acho que o seu papel é muito importante, de facto, na denúncia desses casos, mas defendendo todo o Serviço Nacional de Saúde, não é pondo às vezes uns contra os outros. Não faça isso, que acho que não é o caminho. Acho que defender o Serviço Nacional de Saúde, sim, denunciando de facto aquilo que o Serviço Nacional de Saúde, as contas do Estado financiam os privados, erradamente. A Cruz Vermelha é o caso, apenas dei isso como um exemplo. E acho que isso é mais um bom papel que alguns médicos queriam fazer, mas quero dar os parabéns e agradeço a sua intervenção hoje. Muito obrigado. Em relação à questão da capacidade hospitalar, eu gostava de pôr uma questão que é a seguinte. Nos últimos anos, e realmente as pessoas que estão deste lado, realmente se calhar não vão concordar comigo, foram construídos vários hospitais em PPPs. Louros, Vila Franca de Xira, Cascais. Foi construída o Hospital da Fundação Champalimau. Vai ser construído o Hospital da CUF em Alcântara. E há uma série de anos que é um hospital, há uns quantos anos, é um hospital que está a arrebentar pelas costuras, que é o Hospital do CBL. Há um problema. Estamos a falar de falta de capacidade médica, que se imigrou muito. Aqui só há duas hipóteses, ou não se deixam sair, como fazia o Salazar no tempo do José Vieira Rodrigues, ou então criam-se condições para que haja mais hospitais escola. E a pergunta é muito simples. Porquê que o Hospital do Seixal, numa zona que é altamente densa, portanto, de ser a região do país mais densa, que é a província de Setúbal, que vai caminhar para 900.000 pessoas, há tanta dificuldade em se promover um hospital naquela zona? Hospital, neste caso, escola. Eu não sei o que é uma ordem e o que é um sindicato, nem dizer que a ordem é mais sindicato do que a ordem. Porque sabe que na nova lei da Assembleia da República, que publica os estatutos da Ordem dos Médicos, a primeira missão é regular a inscrição e o exercício da profissão dos médicos. A segunda é defender os doentes. A segunda missão da Ordem é defender os doentes. E a defesa dos doentes às vezes incomoda algumas pessoas. E a modo que é como é feito a defesa dos doentes incomoda algumas pessoas que não têm a mesma preocupação que eu tenho como profissional de saúde com os doentes. E eu sei o que são os doentes, sei o que eles sentem, sei o que eles passam. Já trabalhei em muitos sítios, já trabalhei em Mirandela, já trabalhei na viatura médica, e na viatura médica vê-se tudo, contacta-se com tudo, trabalhei lá há cerca de 10 anos, e portanto sei o que os doentes pensam e o que os doentes sentem. E portanto eu, quando defendo assertivamente a qualidade da medicina e quando defendo assertivamente os legítimos direitos dos doentes, se disserem que eu estou a ser sindicalista, não me preocupo, garanto que não me preocupo. Não, obviamente que não falo, por exemplo, falei aqui dos 8 euros hora líquidos, e falo desta, depois os jornalistas perguntam, mas quanto é que acha que era uma remuneração adequada dos médicos? Eu sobre isso não me pronuncio porque isso é com os sindicatos. Se eu falo na remuneração dos médicos, é porque os médicos estão a emigrar, e nós não temos falta de médicos em Portugal. Nós temos mais médicos do que a esmagadora maioria dos países europeus, em termos relativos. Temos muito mais médicos do que a média da OCDE e, no entanto, temos falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde em algumas especialidades. E, portanto, nós temos que analisar as razões. Porque é que há falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde?
em algumas especialidades. E eu propus algumas soluções ao Dr. Paulo Macedo para reduzir a promiscuidade na saúde, que aumentou, para progressivamente separar as águas entre o setor público e o setor privado. Foram recusadas. Eu publiquei um artigo e, portanto, vou mencionar as duas principais que propus. Primeiro, sendo o lugar mais importante e determinante dos hospitais para o seu funcionamento e produtividade, a lugar de diretor de serviço, que discutíssemos quais eram as condições para que os diretores de serviço dos hospitais e o correspondente nos cuidados primários tivessem exclusividade. Vamos decidir quanto é que um diretor de serviço num hospital deve ganhar e quais são as suas obrigações para estar em exclusividade e sem fazer sangue progressivamente, e portanto sem impacto orçamental sequer, progressivamente se privilegiarem a contratação como diretores de serviços, os médicos estivessem disponíveis para ficar em exclusividade. A resposta do Dr. Paulo Macedo, já escrevi num artigo, foi que para isso não tem dinheiro. Bom, então eu disse, nesse caso, como diz que em alguns hospitais há falta de alguns médicos em algumas especialidades, e certamente estará interessado em resolver o problema, vamos então adotar um modelo que tinha o Grupo Melo Amadora Sintra. O que é que era? 2 contratos com os médicos. Um contrato normal, para o horário normal de trabalho, e daqueles médicos que o hospital necessitava mais horas de trabalho médico, naquelas especialidades, e daqueles médicos que considerava melhores, fazia-lhes um segundo contrato, contratava-os mais horas, eventualmente com moeda de troca, a dedicação única ou exclusiva ao hospital, mais uma vez de uma forma voluntária, e não caindo na perversidade potencial da exclusividade para todos. Porque nós sabemos que em todas as profissões as pessoas que não quiserem desenvolver muito ficam na exclusividade, têm uma melhor remuneração e até nem têm que trabalhar muito mais. Portanto, vamos privilegiar os melhores no setor público e, sobretudo, naquelas especialidades onde haja mais falta de médicos. A resposta foi não. Portanto, de facto, não houve nenhuma intenção de resolver os problemas dos hospitais públicos, nem houve nenhuma intenção de separar o setor público e o setor privado. E nós estávamos disponíveis para discutir isso, até porque eu trabalho exclusivamente no setor público. Portanto, não houve uma preocupação em resolver uma série de questões, houve apenas impor cortes. Disse que o Serviço Nacional de Saúde, este governo, herdou uma dívida grande. Certo, é correto. Herdou uma dívida que seria de cerca de 3 mil milhões de euros, porque o sistema estava subfinanciado. Claro que o Tribunal de Contas dizia que o desperdício no Serviço Nacional de Saúde era de 25%, apesar que nos Estados Unidos seria 33%. Mas um desperdício de 25%, provavelmente devia-se. Caramba, isso permitia cortar 2 mil milhões de euros por ano, sem afetar a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, isso não aconteceu. Houve 2 boas medidas do anterior governo, que são de elogiar, foi a redução do custo dos medicamentos, e mesmo assim, com alguns custos colaterais. Também não foi adotada a proposta que a Ordem dos Médicos apresentou, que evitava esses efeitos colaterais e era mais favorável para o Estado e para os cidadãos, que era, por exemplo, para evitar esta questão das substituições, e agora, afinal, parece que os genéricos que saem mais não são os mais baratos, são os menos baratos, e, enfim, não vamos alimentar essas polémicas, mas nós sabemos que é assim. Nós propusemos que o Estado, porque tem essa capacidade, e é o Estado que define o preço dos medicamentos, marcasse administrativamente o preço dos genéricos do mesmo princípio ativo, mesma dose e mesmo comprimidos, tudo igual. E depois regulava o preço do mercado em função daquilo que achava que era um preço justo, para evitar, por exemplo, a exportação paralela de medicamentos, para evitar a falta dos medicamentos mais baratos na farmácia e depois, afinal, os doentes têm que levar os mais caros, etc., etc., permitia ao Estado controlar administrativamente a despesa com os medicamentos e o mercado dos mesmos. Também não foi aceita a nossa proposta. Claro que eu quero aqui deixar bem claro que o anterior Ministro da Saúde terá sido, talvez, o único Ministro da Saúde
que teve um bastonário que lhe disse oralmente e por escrito que estaria disponível para apoiar todas as medidas de caráter técnico na saúde, independentemente dos interesses que fossem afetados. Simplesmente, a esmagadora maioria das medidas foram políticas e não foram técnicas. E por isso, às vezes, as pessoas dizem mas isto, porque é que tomaram esta medida? Isto deu um mau resultado. Mas eles não sabem o que estão a fazer? Não sabem. Todas as medidas foram tomadas deliberadamente para atingir determinados fins. Nós propusemos, para preservar o pequeno setor privado, que fosse adotado na saúde uma regra do setor comercial. Os pequenos espaços comerciais não têm que respeitar as mesmas regras de licenciamento dos grandes espaços comerciais, exatamente para preservar as mercearias de bairro. Portanto, para preservar os pequenos consultórios, sem pôr em causa a necessidade de, obviamente, terem um mínimo de qualidade, não os obrigar às mesmas regras de licenciamento dos grandes hospitais privados. Não foi aceita essa nossa proposta. Eu aqui podia falar do regime de convenções. O regime de convenções esteve fechado durante muitos anos. Erradamente. O que é que nós propusemos que não foi aceito? Que o regime de convenções fosse um regime aberto, de adesão livre, em que o Estado definia as regras. Eu, sim senhora, por um eletrocardiograma, pago X. E, portanto, quem quiser adere e tem a convenção com o setor público para fazer esses exames. Não. A ideia do Sr. Ministro foi fazer um concurso ao menor preço. O concurso ao menor preço, todos nós sabemos, e tem estado a acontecer nos prestadores privados de saúde, leva a uma concentração. As empresas de maiores dimensões podem até fazer dumping temporariamente, podem oferecer preços mais baixos do que outras empresas de menor dimensão, mas mesmo, portanto, levar as pequenas empresas à falência e a venderem só desbarato. E, portanto, vai-se assistindo a uma concentração e um afastamento dos recursos dos cidadãos, porque se perde o conceito de proximidade. Mas o decreto-lei que não chegou, graças a Deus, foi um dos vários decretos, leis e portarias publicados por este Ministério da Saúde, depois ficaram na gaveta, porque eram inaplicáveis, apesar de lhes terem chamado a atenção de que aquilo ia ser corrigido. Tinha ainda uma outra perversidade. É que quem ganhasse a convenção não sabia quando é que o Estado lhe pagava, nem quanto lhe iria pagar. Porque todos os anos o Estado podia unilateralmente reduzir o preço da convenção. Portanto, uma empresa otimizava os seus processos de produção, reduzia o desperdício ao máximo, conseguia concorrer com um preço baixo, era impossível melhorar o funcionamento da empresa. Ganhava um concurso. Mas provavelmente aí a 5 anos tinha que fechar as portas. Porquê? Porque não sabia, tendo as margens de lucro absolutamente esmagadas, não sabia quando é que o Estado lhe ia pagar, nem quanto lhe ia pagar. É impossível planear uma ida a um concurso nestes termos. Está no decreto-lei exatamente assim. E, portanto, o que é que nós assistimos? A uma concentração dos prestadores em grupos cada vez maiores e cada vez em menor número, que, obviamente, no futuro irão capturar o Estado. Portanto, cometeram-se uma série de erros. Eu até escrevi um artigo que desafiava o Sr. Ministro da Saúde para um debate sobre as questões da saúde, porque eu, ingenuamente, na minha ignorância das questões da saúde, disponibilizava-me para, na televisão, ser esmagado pelos argumentos do Sr. Ministro da Saúde e ele demonstrar que tinha razão. Nunca conseguiu um debate. Isso provavelmente nunca... E as televisões tentaram, atenção. Portanto, se provavelmente nunca me ouviu falar de muitas coisas, é porque eu não tive muitas oportunidades de ir à televisão. Porque eu não vou à televisão quando quero, nem vou à rádio quando quero, nem digo aquilo que quero. Ou seja, respondo às perguntas que me fazem quando me procuram. E normalmente respondo assertivamente, porque não tenho, normalmente, qualquer receio em dizer aquilo que penso. Portanto, se chamar esta ordem sindicalista, chame que eu não me importo. Mas continuarei a defender os doentes exatamente desta mesma maneira como tenho feito até aqui. A questão do GDHs. Os hospitais já são razoavelmente pagos, ou seja, nós temos um sistema misto de pagamento, a despesa dos hospitais é avaliada em GDHs, é atribuído um preço aos GDHs que muitas vezes está desproporcionado. O sistema está agora a mudar
os preços não estão adequados, e é por isso que temos os hospitais, depois também perversamente, a procurar o GEDHs que lhes dão mais lucro e a tentar fugir dos GEDHs que lhes dão prejuízo, porque o sistema de cálculo dos GEDHs não está correto e, portanto, por isso não se consegue fazer o financiamento dos hospitais apenas por GEDHs. E a codificação hospitalar, que é também neste momento uma competência da Ordem dos Médicos, tem ainda muitas limitações até na liberdade dos codificadores, porque há codificações que me dizem, que está no terreno, que nem são feitas pelos codificadores. Ad hoc. Estou a falar daquilo que não sei, daquilo que ouço, e portanto não vi. Mas até um codificador escreveu na minha página do Facebook, está identificado, portanto, a dizer, e o que é que acontece aos codificadores honestos que são despedidos? Portanto, nós temos que apostar mais na codificação, temos que apostar mais na transparência da auditoria dos sistemas de codificação. Por exemplo, há um sistema de auditoria, que é o audit, se não estou em erro, um sistema informático de avaliar a codificação, de auditar os resultados da codificação, que a CSE suspendeu. E neste momento os codificadores estão quase impossibilitados de auditar os resultados da codificação, porque a verdade é que a transparência não tem interessado a ninguém. Não é deste governo, é de todos os governos. E nós, enquanto não tivermos o espírito anglo-saxónico de sermos transparentes na avaliação das medidas que tomamos, e se os resultados das medidas que tomamos, afinal, não corresponderem àquilo que nós desejamos, eles dizem, olha, erramos, vamos corrigir. Nós não. Quando se faz avaliação, se não resulta bem, mete-se o relatório na gaveta e continua na mesma. Um exemplo são os ULS, as Unidades Locais de Saúde. Uma grande ideia, agora vamos experimentar. E depois vem sempre a mesma teoria. É um modelo experimental. É para o futuro. As Unidades Locais de Saúde já viu alguma avaliação transparente e independente do resultado das Unidades Locais de Saúde. Li uma vez um relatório da Escola Nacional de Saúde Pública sobre outro tema, que afinal não tinha dado os efeitos desejados. E, portanto, nós precisamos de mais transparência e não podemos continuar sempre a pagar, cada vez menos, é verdade, mas a pagar aos hospitais verbas de convergência que ultrapassam e aniquilam qualquer sistema de pagamento por produção ou produtividade. Os atos têm que ser devidamente valorizados e, nesse aspecto, por exemplo, o Hospital de São João desenvolveu um modelo informático de gestão e análise da Big Data que consegue saber exatamente o preço de cada ato e, sim, com esse modelo informático poderia eventualmente ser remunerado um hospital pela sua produção, mas não podemos também ter um sistema que é ilegal, que proíbe os doentes de escolherem o hospital público a que se dirigem, o que significa que os hospitais não são pagos e não é cultivada um espírito saudável e competitivo entre o setor público e o setor privado e entre o setor público, entre os diferentes hospitais, para os doentes regularem os hospitais com mais qualidade e o financiamento ir atrás do doente dentro do setor público. Portanto, nós temos que evoluir ainda muito em termos de medidas de saúde se quisermos ser transparentes e remunerar os hospitais exatamente pela sua produção. E como a prevenção não é remunerada, nem os cuidados de saúde primários, nem os hospitais apostam na prevenção. Diz-se que os doentes vão erradamente às urgências. 40% dos doentes vão às urgências erradamente. O que para mim é um insulto aos doentes, porque eu acho que nenhum doente vai a uma urgência fazer turismo. Portanto, se um doente vai a uma urgência, é porque precisa de uma resposta para uma preocupação de saúde que tem, mais ou menos aguda, e não a encontra no outro lado com a mesma acessibilidade e a mesma qualidade. E é evidente que, não sendo o doente médico, que não vai fazer um diagnóstico à partida e dizer, não, isto não é grave, pode esperar para amanhã. É que pode ser grave. E a triagem de Manchester, quando atribui as cores, falha muitas vezes. Aquilo é só um sistema de prioridades.
não é um sistema diagnóstico, é um sistema de prioridades e tem falhas, porque nós não conseguimos reduzir 10 milhões de doentes que podem ir à urgência a 50 protocolos. Portanto, nenhum sistema é perfeito de triagem, mas não podemos utilizar aquela falácia de dizer que aquele doente não precisava ter ido à urgência e ele sabia lá, ele não é médico, é doente. E não é pela cor da triagem de Manchester que nós vamos tirar essa conclusão. Portanto, mas, no entanto, os hospitais que se queixam do excesso de doentes que vão à urgência adoram os doentes verdes. Porque são remunerados pelos doentes verdes que dão pouca despesa e ajudam a equilibrar as contas dos hospitais. Portanto, não fazem nada para evitar que os doentes verdes vão às urgências hospitalares. Mas queixam-se muito. Mas ficam contentes e abrem as portas aos doentes verdes. Portanto, nós temos um sistema completamente perverso. Portanto, nenhuma instituição de saúde apostar na prevenção vai buscar o resultado, porque a prevenção exige, naturalmente, um investimento que se vai colher a médio e a longo prazo o resultado desse investimento. O Estado devia apostar na prevenção, mas não faz prevenção rigorosamente nenhuma. Por exemplo, as unidades de cuidados da comunidade dos centros de saúde, que são lideradas por enfermeiros, podiam ter um papel muito mais intensivo na prevenção. Mas não têm, normalmente nem sequer têm condições para funcionar convenientemente e para assistir aos doentes que precisam de cuidados clínicos ou terapêuticos, quanto mais para fazer prevenção. Portanto, não houve aposta da parte deste governo na prevenção. Relativamente à questão dos hospitais, e do Hospital do Seixal e do Hospital Garcia, nós temos um déficit de camas hospitalares em Portugal, dramático. Temos uma taxa de camas de agudos por 1000 habitantes que eu penso que é 3,4, a média da OCDE é 4,3, a Alemanha tem 8 camas por cada 1000 habitantes. Um dos principais erros que se cometeu na saúde em Portugal foi o professor Correia de Campos, foi o encerramento dos hospitais concelhios. Os hospitais concelhios, onde se poderia eventualmente enquadrar um hospital do Seixal, eu não conheço exatamente a realidade local, até para me pronunciar sobre a dimensão que o hospital poderia ou deveria ter. Sim, ok, daquela região, ali entre o Garcia de Horta e Setúbal, de facto há ali um bocado de um vazio. Mas os hospitais concelhios prestavam cuidados de agudos e de continuados, de qualidade, com estruturas leves e de baixo custo, e respondiam às necessidades da comunidade. Eu posso dar 2 exemplos que conheço muito bem, que é o Hospital de Cantanhede e o Hospital da Nadia. Prestavam cuidados de agudos, resolviam os problemas do concelho e dos concelhos limítrofes, tinham um assistente social que, assim que o doente era internado, estudava a realidade social do doente para começar a preparar a alta. Se o doente precisava de estar mais 1 ou 2 dias, pois estava até haver condições para voltar a casa ou eventualmente, transitoriamente, ser internado ou institucionalizado num lar, e o sistema funcionava a baixo custo. O que é que se fez? A bandeira dos cuidados continuados, uma ideia nobre, pessimamente aplicada. Fecharam-se camas de agudos e transformaram-se em cuidados continuados. E a bandeira na televisão é: abrimos 50 camas de cuidados continuados. Mas ninguém dizia, nem os jornalistas perguntavam, e quantas camas de agudos é que fecharam? Normalmente fecharam 70 de agudos, abriram 50 de continuados, mas a bandeira era: abrimos 50 camas de cuidados continuados. E ninguém perguntava pelas 70 de agudos que tinham fechado, ou seja, as 20 camas que tinham fechado. E ninguém fazia uma pergunta de 4ª classe. Se tinham 70 doentes, não teriam as camas cheias, mas tinham 50 doentes de agudos internados num hospital concelhido com uma estrutura barata. Para onde é que vão estes doentes agora? Os doentes não se volatilizam, nem foram mortos, que eu saiba. Portanto, os doentes que eram internados nos hospitais concelhidos de estrutura leve e camas baratas passaram em Coimbra a ir para os hospitais da Universidade de Coimbra das camas mais caras do país. Portanto, fecharam-se camas baratas e os doentes passaram a ir para as camas caras. Agora, perguntem se isto faz algum senso em termos de economia da saúde. Pior, afastaram-se os doentes da sua comunidade e doentes que estavam em camas baratas, com cuidados de qualidade, os necessários,
passaram a ir para os hospitais, para os grandes hospitais, contactar com bactérias hospitalares multiresistentes e depois trazê-las para a comunidade. E os hospitais deixaram de ter camas suficientes e passaram a internar doentes infectados nas enfermarias cirúrgicas porque tinham que interná-los em algum lado. E tudo isto foi feito com a maior das impunidades e sem qualquer tipo de planeamento. Portanto, sim, deveria haver ali naquela zona um hospital que proporcionasse cuidados aos habitantes daquela região, com uma estrutura leve, mas que resolveria provavelmente 90% das necessidades de saúde daquela população, e depois os 10% mais complexos iriam para o Hospital Garcia de Horta, que deixaria de estar pejado de doentes ou ultrapassar a sua capacidade de internamento. Mas isso existe planeamento. E nós, em Portugal, não temos cultura de planeamento. E esse é o nosso grande problema. Enfim, não podemos mesmo continuar a falar. Estamos mesmo. Não, mas justifica-se, repare, os hospitais civis de Lisboa estão em estruturas velhas, onde não é possível prestar cuidados de saúde de excelente qualidade, que têm despesas de manutenção tremendas. Portanto, justifica-se construir um novo hospital que se paga a si mesmo com aquilo que se poupa nos velhos hospitais. Já devia ter sido construído. Agora, eu não sei como é que vão fazer se forem reduzir as camas a 50%. Ou seja, se o somatório dos hospitais civis são 1.500, ou lá, que é qualquer coisa, camas, forem construir um hospital de 800 camas. 1.840. Se forem construir um hospital de 800 e tal camas. Metade. Bom será seguramente para os hospitais privados poderem continuar a crescer. Institucionalizando uma saúde a duas velocidades. Agora, que já há muito tempo, porque paga-se a si mesmo, eu diria que é prevenção, construir o hospital de todos os santos, ou lá o nome que seja o que for, de facto, ouça, vai poupar dinheiro ao Serviço Nacional de Saúde. Agora, o Seixal devia ter... Não um hospital universitário no Seixal. Nós já estamos a formar médicos a mais neste país, estamos a exportar médicos. Nós não precisamos de mais capacidade de formação de médicos. Por isso estamos a exportá-los. Nós, neste momento, temos mais de 8.000 jovens médicos a fazer a especialidade. Temos 2.000 a fazer a especialidade de cuidados de saúde primários. Nós, neste momento, só não temos verdadeiro desemprego médico em Portugal por causa das centenas de médicos que já emigraram. Imigram anestesistas, imigram cirurgiões, imigram médicos de família, imigram radiologistas. E nós devíamos perguntar-nos todos porque é que andámos a formar técnicos altamente diferenciados, porque é que o Hospital Amadora Sintra recusou contratar um radiologista de intervenção, que foi, já que não o queriam, foi esfiar uma equipa de radiologia de intervenção em Leeds, em Inglaterra, a ganhar muito mais, e depois os doentes que precisam mandam-os de ambulância aos hospitais privados fazerem as intervenções que ele fazia muito mais baratas no Hospital Amadora Sintra. A razão profunda destas opções é que nós devíamos questionar para perceber exatamente o que se passa na saúde em Portugal e qual foi a estratégia que foi aplicada durante estes 4 anos para a organização da saúde em Portugal.